Olá, meus amigos inscritos aqui do canal Você e Deus. Este é o Marcelo e vamos para mais um vídeo, desta vez sobre a igreja, ou também chamado de eclesiologia. E nesse vídeo eu quero falar sobre a natureza da igreja, tá? Nós vamos definir o que significa a palavra natureza e vamos então partir para o que a Bíblia fala sobre a igreja, tá? Então, o texto base está em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, que diz o seguinte: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Tá? Então esse é o texto base, onde eu vou basear toda a nossa reflexão bíblica e teológica desse vídeo. Então o que seria a palavra, ou o significado da palavra natureza? Tá? Então a palavra natureza ela vem do latim, né? Natura, que significa qualidade essencial, disposição inata, o curso das coisas e o próprio universo. Tá? Então está definido aqui o que seria a natureza. Tá? Trazendo essa questão da qualidade essencial ou disposição inata, nós entendemos então que a igreja, ela seria qual seria a qualidade essencial da igreja, ou seja, o seu propósito, o seu curso, por que ela foi criada, tá? Então tem um porquê que existe a igreja. Então a sua natureza é o seu propósito, tá? Para onde ela está indo, como ela surgiu e para onde ela está indo, tá? Em outras palavras, o que a igreja deve ser e fazer, tá? Então essa é a natureza da igreja, o que a igreja deve ser e fazer. O seu propósito neste mundo e como alcançá-lo. Tá? Então são as questões que a gente vai tratar aqui nesse vídeo rápido para você. A igreja, ela precisa ser e ela foi criada para ser diferente deste mundo. Tá? Então a palavra igreja, o próprio nome eclesia ou eclésia, né, significa chamados para fora, né? Trazendo a ideia de que a pessoa que aceita Cristo, que recebe a salvação, a vida eterna, por meio de Cristo, ela está sendo chamada daquele sistema, para fora daquele sistema, ou seja, para viver uma vida diferente. Então, ser igreja, como a gente ouve falar muito, né, eu sou igreja, talvez as pessoas às vezes não entendam o que significa eu sou igreja. Ser igreja significa ser diferente do sistema do mundo, tá? Então nós somos chamados para sermos diferentes e fazermos a diferença aonde nós estivermos, tanto como pessoa individual, como grupo, como família, né, ou comunidade no sentido coletivo. Então a igreja ela foi criada por Cristo, né, instituída por Cristo para ser diferente e fazer a diferença. Tá? Para isso, o apóstolo Pedro, entendendo isso, ele declara um texto que na verdade é lá do Velho Testamento. Ele faz uma declaração agora para a igreja, né? Então ele pega as características do povo de Israel lá do Velho Testamento, que Deus havia declarado, e ele traz, então ele transporta isso para a igreja agora, essas características da natureza da igreja, tá? Que é o que nós vamos ver agora. Então o texto que nós vimos lá no início, ele fala que a igreja é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, tá? Então nós vamos ver um pouquinho de cada uma dessas características agora que identificam a igreja, a natureza da igreja, tá? Então geração eleita ou raça eleita, geração aqui no sentido também é significado de raça, tá? Significa o seguinte, ó, de todos os povos existentes, Israel, lá no Velho Testamento, foi escolhido por Deus e Israel não fez nada, né? Não era um povo diferenciado. Deus é que escolheu Israel, né? Eles não fizeram nada para ser um povo escolhido por Deus. Deus é quem escolheu, tá? Então guarda essas características. Na igreja existem pessoas de todas as raças escolhidas por Deus, sem terem feito nada para terem este mérito, né? Elas não têm nada, nenhum crédito, nenhum mérito diante de Deus para ser escolhido, mas Deus escolheu, tá? Para fazer parte da igreja. Assim,
a igreja é formada por pessoas, independente de sua raça ou nação, sem nenhum mérito diante de Deus, mas escolhidas por Ele, para cumprirem seu propósito nesta terra, que é alcançar vidas para o reino de Deus, tá? Então, quando diz ali, mas vós sois a geração eleita, ou a raça eleita, né, é uma característica que era do povo de Israel no Velho Testamento, e agora o apóstolo Pedro está destacando para a igreja, tá? Que a igreja é formada de pessoas de todas as raças, que não tem nenhum mérito diante de Deus, mas que Deus resolveu escolher, né, para fazer parte da sua igreja. E qual é o propósito? Alcançar vidas através de nós, tá? Através da vida das pessoas da igreja, Deus deseja alcançar vidas para o seu reino. Uma outra expressão que se destaca aqui também é o sacerdócio real, né? Então, o que era um sacerdote? Olha aqui, ó. O sacerdote era representante do homem perante Deus, ocupava uma posição honrosa e de responsabilidade e estava revestido de autoridade sobre outros. Tinha o especial privilégio e responsabilidade de aproximar-se de Deus e de falar e agir em favor do povo, tá? Então, qual era a função do sacerdote? Ele tinha a responsabilidade de pegar a mão dos homens e pegar a mão de Deus e reconciliar, unir o homem com Deus, tá? Religar o homem a Deus ali. Então essa era a função do sacerdote. Então ele representava a Deus diante dos homens e levava os homens diante de Deus, tá? Como é que ele representava a Deus? Ensinando. É um sacerdócio real porque serve ao rei e assim participa de sua natureza real, tá? Então é um serviço nobre. Ser sacerdote de Deus é um serviço nobre, um serviço real, tá? Está servindo diretamente ao rei. No Apocalipse, os cristãos são apresentados como participantes da realeza de Cristo, tá? Apocalipse 1, versículo 6, capítulo 5, versículo 10, capítulo 20, versículos 4 e 6, capítulo 22, versículo 5, e também você pode conferir em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Então a Bíblia ensina que o sacerdócio universal dos crentes, tá? Todo cristão, ele é um sacerdote de Deus, ele é um representante, né, para anunciar a salvação de Deus aos homens, a todo o cristão. Isso também está em Mateus 28, tá, do versículo 18 ao 20. É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que valia para os discípulos, tá? Não era somente para os apóstolos. Então a Bíblia ensina que todo cristão é um sacerdote, no sentido que tem a responsabilidade de levar o homem pecador até a presença de Deus, até diante de Deus, né? E representar Deus, então, levando, ensinando a mensagem de Deus para o homem, tá? Então todo cristão é um sacerdote, é chamado de sacerdócio universal dos crentes, tá? Assim, todos somos sacerdotes a serviço de Deus, com a missão de aproximarmos pessoas de Deus para receberem perdão, misericórdia e salvação. Deixa eu fazer um acréscimo aqui com relação a isso. Como pastor, a gente vê o que eu, pelo menos, vejo o que nas igrejas hoje. Vamos colocar um pastor, vamos dar um salário X para ele, né? E eu sei que muitos não falam, mas a realidade é que muitos pensam dessa maneira, que o pastor é aquele que deve evangelizar, o pastor é aquele que deve discipular, o pastor é aquele que deve integrar aquela pessoa que está chegando no evangelho na igreja. Amados, biblicamente isso é um erro, tá? Está errado isso. É uma responsabilidade de todos os cristãos, tá? De todo crente, de todo membro da igreja, a responsabilidade de ser um sacerdote é de evangelizar, discipular e integrar na igreja. É responsabilidade de todos, tá? Tanto individualmente quanto no coletivo, tá? O pastor é aquele que cuida das ovelhas, tá? Não que ele também não deva evangelizar, discipular e integrar, mas ele é o que cuida dessas ovelhas, tá? Ele vai cuidar da alma dessas ovelhas, aí vai cuidar, né? Porque o pastor tem esse significado, é aquele que alimenta, que cuida e que protege do mercenário e do lobo, tá? Essa é a função do pastor.
Então muita gente se confunde, tá? Vamos colocar o pastor lá, dar um bom salário para ele, ele que se vire. Não é assim. Uma andorinha só não faz verão, tá? Essa é uma grande realidade. Mas vamos voltar aqui então agora, fechando parênteses. Também o texto fala ali de 1 Pedro, que nós vimos, chama também a igreja de nação santa. A palavra nação refere-se a um grupo de pessoas, isto é, um conjunto de pessoas que pertencem a uma comunidade humana por falarem a mesma língua e compartilharem uma mesma cultura e uma história em comum, tá? Então isso seria uma definição, a grosso modo, de nação. Em Efésios 4, 5 e 6, Paulo declarou, tá? Então a igreja declarou sobre isso, sobre a questão da igreja pertencer à nação santa, tá? A igreja compartilha de muitas coisas em comum, assim pode ser chamada de nação, tá? Santa, porque o Deus que a escolheu é santo. Então por que a igreja ela deve ser considerada santa? Porque o Deus que a escolheu é santo, tá? Então é uma característica de Deus. A ideia bíblica de santidade de Deus é dupla, tá? Primeiro, ele é absolutamente diferente, distinto de todas as suas criaturas e exaltado sobre elas em infinita majestade. Isso está em Eclesiastes 5:2. Segundo, ele não tem comunhão com o pecado. Jó 34:10, Abacuque 1:13, 1 João 1:5. Então a vontade de Deus é que seu povo seja santo. Isso está em Levítico 19, versículos 1 e 2. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 até o capítulo 7, versículo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. Tá? Então a igreja foi chamada para ser separada. O sentido básico e essencial da palavra santo é separado do uso comum e apresentado, consagrado, dedicado para o uso de Deus, tá? Para o uso sagrado, uso santo. Então assim Deus nos tem chamado para separarmos nossa vida inteiramente para Ele num processo chamado santificação, tá? É um processo que se inicia quando aceitamos a Cristo e se encerra com a sua volta para buscar o seu povo, tá? Então, essa ideia de nação santa, de povo de Deus separado, é isso aí mesmo que você está pensando, tá? O povo de Deus tem que fazer a diferença, tem que ser diferente e fazer a diferença onde ela está inserida, seja num bairro, seja numa cidade, seja no estado, seja no país, seja no mundo. A igreja de Jesus ela tem que fazer a diferença. Por isso que quando a pessoa diz eu sou a igreja, né? Que ela possa entender que ser igreja ela vai fazer diferença lá dentro do trabalho dela, lá dentro da casa dela, né? Lá no meio da parentela dela, lá no seu bairro, ela tem que ser diferente. Ela tem que fazer a diferença, tá? Senão o testemunho não vai ser bom, tá? Ela tem que dar um bom testemunho, mostrar que o Deus que ela serve é um Deus santo e ela está se separando para agradar a esse Deus santo aí, tá? Muito bem. Uma outra expressão também que o texto de 1 Pedro fala, chama a igreja de povo de propriedade exclusiva de Deus, tá? Então, quando é que algo nos pertence? A pergunta que a gente faz. Quando nós ganhamos, herdamos ou compramos aquilo, não é verdade? Então, quando é que algo nos pertence? Quando nós ganhamos, herdamos ou compramos aquilo. Não é assim que funciona? Pois muito bem. Então, seguindo nessa linha aí, de raciocínio, a igreja é propriedade de Deus, propriedade do Senhor. Por quê? Porque foi Ele que a comprou, né? Ele comprou não com ouro, não com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. 1 Pedro 1, 18, 19, 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20, 1 Coríntios 7, 23, Gálatas 3, 13, 4, 5, Colossenses 1, 13 e 14, Apocalipse 5, 9, sem falar outros textos, tá? Então esses textos nos mostram que a igreja, né, as pessoas que pertencem à igreja, elas foram compradas com o sangue precioso derramado na cruz por Jesus, tá? Então nós não pertencemos mais a nós mesmos, pertencemos a Deus, tá? O próprio Jesus declarou, em Mateus 16, 18, eu edificarei a minha
igreja, minha, dele, posse dele. Então não pertencemos mais a nós mesmos. Uma outra característica da natureza da igreja está no versículo 10 de 1 Pedro 2, e é a última, né? Que chama a igreja de povo de Deus pela misericórdia de Deus. Tá? O que viria a ser isso? Os poetas de Israel, eles não se cansavam de repetir que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então lá no Salmo 136 é o exemplo, tá? Então os livros poéticos ali, Salmos, eles declaravam direto que Deus era misericordioso. O profeta Jeremias declarou que as misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Então o que a gente pode aprender com isso? Aprendemos assim que toda obra de salvação é sempre uma iniciativa de Deus, ou seja, é um ato da sua misericórdia, tá? Então, para encerrar, concluindo tudo que nós vimos aqui sobre a natureza da igreja, eu separei aqui 5 pontos que é importante a gente guardar para a nossa vida espiritual, tá? Para a nossa maturidade, nosso enriquecimento espiritual. Primeiro, fomos escolhidos por Deus não por nossos próprios méritos, tá? Nós não fomos escolhidos por Deus para a salvação, para a vida eterna, porque nós éramos um bambambam em alguma área da nossa vida. Não, nós somos simplesmente fomos escolhidos, tá? Independente de quem nós éramos, de como vivíamos, nós somos escolhidos por Deus, ponto. Segundo, temos a missão de aproximarmos os pecadores de Deus para serem salvos. Então é uma responsabilidade individual de cada um de nós, tá? É um compromisso de cada um de nós. Nós somos sacerdotes de Deus, tá? Terceiro, o desafio de vivermos para Deus chamado de santificação, tá? Então nós estamos num processo. Quando você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, você começou um processo que só vai se encerrar lá na segunda volta de Jesus, tá? Ele veio a primeira vez em carne, né? Como ser humano, e agora ele vai voltar uma segunda vez em glória, tá? Será visível com poder e grande glória, diz a Bíblia. Todo olho verá, tá? Então ele voltará. Então, enquanto não acontece isso, nós estamos num processo de santificação. Tá? Nós estamos no processo em que nós devemos buscar a direção de Deus, conhecimento da palavra de Deus, buscarmos essa separação para Deus. Tá? Então uma parte somos nós quem fazemos, e a outra parte é o Espírito Santo que nos faz. Então quanto mais intimidade e busca da presença de Deus, a tendência é a gente ser mais perceptível, né, mais sensível ao agir do Espírito Santo, e assim a gente vai num crescimento, tá? Progressivo e avante, tá? E crescendo. Quarto, pertencemos unicamente a Deus e mais ninguém, tá? Então aqui já vou dar um tópico sobre idolatria, tá? Então cuidado com o que você admira em excesso, tá? Admiração em excesso pode se tornar uma idolatria. Quando nós deixamos Deus de lado, tiramos Deus do lugar dele que deveria ter na nossa vida e passamos a admirar mais qualquer outra coisa que não seja Deus, nós poderemos estar entrando num processo de idolatria, tá? Então nós somos propriedade exclusiva e única de Deus e de mais ninguém. Nós pertencemos a Deus. Então nós devemos adorar a quem? A Deus, tá? Admirar, adorar, se prostrar diante de Deus e mais ninguém, tá? E último, vivemos pela misericórdia de Deus a cada dia. Então o fato de não sermos consumidos, porque nós como vimos aqui, não somos merecedores, né? Então o fato de não sermos consumidos é porque a misericórdia de Deus, ela nos alcança, né? Vivemos por ela cada dia, tá? Então não devemos achar que somos alguma coisa ou que podemos qualquer coisa, não. Nós podemos ou nós somos porque Deus assim o permite, tá? Deus é que é o dono das nossas vidas. Que essa palavra possa abençoar a tua vida, que ela possa trazer esclarecimento para o teu coração, para a tua alma, que você possa se fortalecer cada vez mais
em espírito e em verdade. Nos ajude compartilhando esse vídeo, nos ajude deixando o teu joinha logo abaixo e nos ajude também se inscrevendo, tá? Para que esses vídeos possam chegar a muito mais pessoas aonde Deus levar esse vídeo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.